Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 5 de novembro de 2025, quarta-feira, 31ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, na Igreja Católica, e a cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos do 8º ao 10º. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí, São Paulo repetindo Jesus Cristo, hein? A mesma palavra de Jesus Cristo. Agora o Salmo responsorial é o 111 na Bíblia Vulgata ou 112 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º ao 2º, 4º ao 5º, 9º, refrão 5º A. Feliz quem tem piedade e empresta. Vamos repetir? Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz quem tem piedade e empresta. Repitamos: feliz quem tem piedade e empresta. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós, retificando, felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? Aqui no livro Igreja em Oração,
diz o seguinte: no Evangelho vê-se que o investimento do reino deve ser ponderado. E para que isso aconteça, é preciso se desprender e se desapegar em uma atitude de renúncia. Aliás, a temática do desapego é a cara do evangelista São Lucas. A pessoa que permanece apegada a qualquer realidade não pode ser discípula de Jesus. O texto fala, inclusive, de uma renúncia mais radical aos pais e à própria vida. O caminho do discípulo constitui-se no processo de assumir sua cruz e carregá-la, segundo o Senhor, sem dificuldades. O discípulo deve assemelhar-se ao seu Senhor, com os olhos voltados para o horizonte da salvação. O que vale é a nossa salvação eterna, a vida depois desta passagem efêmera por aqui. Isso aqui não vale nada, essa passagem que estamos aqui presenciando. É algo muito pouco vivido. São 70 anos, 80, 100 no máximo. A eternidade é para sempre. Olha outra reflexão do livro Palavra e Vida. O que Jesus diz está bastante claro. Não é preciso refazer o pensamento, é preciso abandonar tudo para segui-lo. Todavia, nada disso pode fazer desaparecer uma ideia central. Jesus é o centro da vida do cristão e tudo tem de se submeter a ele, desde o trabalho até a família, passando pela política. Tudo, sem exceções. Claro que é um abandono de tudo para recuperar melhor e de maneira mais plena aquilo que é essencial. O amor, base de toda relação humana, quando se vive em Jesus, faz-se mais generoso, mais entregue, mais autêntico, mais aberto, em suma, mais humano. Bem, agora vamos aos santos do dia, porque esses se entregaram a Jesus. Dia 5 de novembro é dia de São Zacarias e Santa Isabel, de acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza. Embora o nome desses dois santos não estejam presentes no calendário litúrgico da Igreja, há séculos a tradição cristã consagrou o dia 5 de novembro à veneração da memória de São Zacarias e Santa Isabel, pais de São João Batista. Sua história é narrada no Evangelho de São Lucas. Havia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. A esposa pertencia à descendência de Arão, se chamava Isabel. Eles viviam na aldeia de Arim-Carim e tinham parentesco com a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Foram escolhidos por Deus por sua fé inabalável, pureza de coração e o grande amor que dedicavam ao próximo. Ambos eram idosos e, infelizmente, Isabel apresentava-se estéril, mas foi por sua esterilidade que ela se tornou uma grande personagem feminina da história religiosa do povo de Deus. O anjo do Senhor apareceu ao velho sacerdote Zacarias no templo e lhe disse que sua mulher teria um filho, que levaria o nome de João. Zacarias inicialmente disse-se incrédulo e, para que pudesse crer, precisou de um sinal. Ele ficou mudo até que João nascesse. Maria esteve com Isabel auxiliando-a durante sua gravidez. Após o nascimento de João, Zacarias e Isabel se recolheram à sombra da fama do filho João, como convém aos que sabem ser o instrumento do Criador. Com humildade, se alegraram e se satisfizeram com a santidade da missão dada ao filho, sendo fiéis a Deus até a morte. Santo do dia 5 de novembro, São Donino, foi mártir, morreu em 307. Foi um jovem médico condenado na perseguição do imperador Diocleciano. Ele foi trabalhar nas minas de Mismia, na Cesareia da Palestina, e depois foi queimado vivo por permanecer cristão. Santa do dia 5 de novembro é Santa Bertília, a abadesa Santa Bertila. Morreu em 705, primeira superiora do mosteiro de Chelles, na França, fundado pela rainha Santa Batilde. De acordo com o site Sagrada Missão, era o século VII. Na França, a pequena Bertila, nascida em 630 de pais nobres e piedosos, não sentia satisfação com a vida só de festas. Teve a certeza de que não encontraria felicidade nos prazeres. Dizia que sua vida estava destinada à caridade, ao serviço de Deus.
No início da adolescência, com a aprovação dos pais, ingressou no mosteiro beneditino próximo de Paris. A superiora era a própria Santa Theodoquildes, que logo percebeu a extrema vocação de Bertila. Mesmo com pouca idade, assumiu cargos de responsabilidade. Acabou sendo indicada para dirigir o novo mosteiro de Chelles, fundado pela rainha Bathildes, esposa do rei Clovis II, também nos arredores de Paris. Bertila foi para lá no ano 659, como abadesa, e a fama de santidade do mosteiro ganhou a Europa. Os pedidos para ingresso começaram a chegar. Inúmeras mulheres queriam seguir o exemplo de humildade da abadesa Bertila, abandonando a nobreza para dedicar-se à oração, à caridade, aos pobres e doentes e a Deus. Assim ingressaram no mosteiro princesas e rainhas. Até a fundadora rainha Bathildes, influenciada pela jovem abadesa, trocou a coroa pelo hábito beneditino. Bertila dirigiu a instituição por 46 anos, até morrer em 5 de novembro de 705. As suas relíquias hoje estão guardadas na Catedral de Chelles. Santo do dia 5 de novembro é São Geraldo Bispo. Morreu em 1123. Foi um homem de admirável simplicidade. Brilhou por sua profunda humildade, como cônego regular de Santo Agostinho e mais ainda como bispo de Béziers, na França. Santo do dia 5 de novembro, São Domingos Mal, presbítero, foi mártir, morreu em 1858. Domingos Mal foi dominicano, decapitado por ordem do imperador Tuduk, no Vietnã, continente da Ásia. Ele foi acusado de portar em público o rosário, gente. Olha só, portar em público o rosário, por isso foi morto. E exortar os cristãos a dar testemunho de fé. Olha a violência que sofreram os santos da Igreja Católica. Santo do dia 5 de novembro, São Guido Maria Conforte, bispo. Morreu em 1931. Foi arcebispo de Ravenna, na Itália, e fundador da Pia Sociedade de São Francisco Xavier, missionários xaverianos. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Guido Maria Conforte nasceu em Ravadès, em Parma, na Itália, no dia 30 de março de 1865. No mesmo dia foi batizado. Aos 11 anos entrou no seminário. Uma doença com manifestações do tipo epilético atrasou a ordenação sacerdotal. Entretanto, foi nomeado vice-reitor do seminário, demonstrando notáveis dons de educador, mas, sobretudo, orientando os jovens para a santidade com o testemunho de uma vida vivida à luz da fé. Recuperando a saúde em 1888, foi ordenado sacerdote. Então, foi uma parte importante da sua vida a recuperação da saúde. Muito jovem, sacerdote, recebeu o cargo de diretor da Pia, obra da propagação da fé. Ainda não tinha 30 anos e foi chamado para ocupar o cargo de vigário-geral. Não podendo seguir por motivos de saúde a vocação missionária a que se sentia chamado, em 1895 fundou a Pia Sociedade de São Francisco Xavier para as missões estrangeiras, os missionários xaverianos, com o único e exclusivo fim de evangelizar os não cristãos. Em 1899, ele enviou os 2 primeiros missionários à China, seguidos ao longo dos anos por muitos outros. Em 1902, aos 37 anos, foi chamado pelo Papa Leão XIII para governar a arquidiocese de Ravenna. Na consagração episcopal, fez os votos religiosos perpétuos. Durante 2 anos, ele gastou todas as energias para o bem da diocese, mas sua saúde não se sustentou e apresentou renúncia ao Papa Pio X. Ele, então, retornou ao Instituto, onde se dedicou à formação de seus alunos missionários. Tendo recuperado de novo a saúde em 1907, o Papa pediu-lhe para governar a diocese de Parma, onde ficou por mais de 24 anos. Fez visitas pastorais indo até as paróquias menores. Uma 5ª visita foi interrompida pela morte. Esforçou-se para anunciar o evangelho aos não cristãos, cuidando da família missionária que fundou e apoiando
as iniciativas de animação missionária na Itália. Em 1916, colaborou na fundação da União Missionária do Clero, da qual foi o primeiro presidente por 10 anos. Em 1928, ele próprio foi à China para visitar seus missionários. Em 5 de novembro de 1931, adormeceu no Senhor, ou seja, faleceu. Seu funeral foi num desfile extraordinário do povo, que o estimava muito. A fama de suas virtudes e de sua santidade estendeu-se por todos os países onde trabalhavam os xaverianos. Os 2 milagres de beatificação e canonização, de fato, aconteceram no Burundi e no Brasil, respectivamente. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 17 de março de 1996. Sua Santidade, o Papa Bento XVI, no consistório público de 21 de fevereiro de 2011, decidiu inscrevê-lo na lista dos santos, canonizando-o. Bem-aventurado do dia 5 de novembro, Beato Gomidas Keumurgian Cosme de Carboniano. Foi um sacerdote mártir, morreu em 1707. Foi ordenado na Igreja Armênia. Propagou firmemente a fé professada no Sínodo da Calcedônia. Foi perseguido e decapitado enquanto rezava o credo. Bem-aventurado do dia 5 de novembro, o Beato Bernardo de Lichtenberg. Foi presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1943. Foi vigário capitular da Catedral de Berlim, na Alemanha. Por ter denunciado os abusos nazistas, passou 2 anos encarcerado e morreu a caminho do campo de Dachau, após muitos sofrimentos. Bem-aventurado do dia 5 de novembro, o Beato Gregório Lakota. Foi bispo e mártir, morreu em 1950. Foi levado para o campo de detenção de Abés, na Sibéria, Rússia. Perseguido por causa de sua fé, suportou os mais terríveis tormentos até morrer. Bem-aventurado Gregório Lakota, rogai por mim, junto a Jesus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Atenção, pode ser um sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, você está lidando, você está conversando, está pedindo ao Criador do Universo. Se você está falando com Ele, já pensou nisso? Imaginou o Criador de tudo, nosso Criador, que é onisciente, onipotente, onipresente? Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que no momento que recebi os nãos, não compreendi e não fiquei satisfeito. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui entender. Se eu tivesse recebido sims no passado, eu nem estaria aqui para fazer essa evangelização e salvar almas. E agora do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades separadas, evangélicos e protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos a vida eterna, com corpos glorificados, ressuscitados, transfigurados. Algo inenarrável, inexpressável, indizível, grandioso, inefável. Vamos viver para sempre, por todos os séculos dos séculos, com a felicidade em plenitude, um corpo semelhante ao de Jesus quando ressuscitou. Ele mudou a aparência, atravessou parede, podia comer ou não comer, beber ou não beber, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús quando abençoava a refeição. Então, um corpo com novas propriedades, não sujeito mais a este tempo e a este espaço. Para isso, temos que pedir perdão dos nossos pecados, temos que ser batizados e acreditar em Jesus como Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/, repórterpaulomaciel.blogspot.com.
facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.